Boa noite. O programa de hoje faz uma viagem por um universo misterioso que entrega médicos e especialistas do mundo inteiro. Afinal, o que são as chamadas experiências de quase morte? Essa pergunta motivou os nossos repórteres a percorrerem o país atrás de pessoas que estiveram em situações limite, mas sobreviveram de forma inexplicável. Você vai acompanhar histórias de quem ficou entre a vida e a morte. Mas o que diziam os médicos? Nossas equipes também ouviram os principais nomes da medicina brasileira no assunto. Agora, no Repórter Record. Um infarto quase fulminante. Um linguajar mais popular, isso, você foi dado como morto. Em 1000 casos igual ao seu, um sobrevive. Uma parada cardíaca em um recém-nascido. Deram um choque na hora e nada dele voltar. Foram 3 vezes que pressionaram no peito dele para ele voltar em nada. Um grave acidente de carro. Foi aqui que eu morri, foi aqui que aconteceu. Uma agressão com barras de ferro. Eu falei, pronto, meu filho está morto. Meu filho morreu. Brasileiros que superaram situações inacreditáveis. Pessoas que desafiam explicações científicas. Em uma palavra, sobreviventes. A vida por um fio. Os personagens que você vai ver hoje chegaram à linha tênue que separa a vida da morte. Histórias desse tipo intrigam médicos de todo o mundo. Este programa, produzido nos Estados Unidos, mostra pessoas com doenças raras. A dificuldade de diagnóstico e tratamento, muitas vezes, leva os pacientes ao extremo. As chamadas experiências de quase morte. Que a pessoa que nesse limiar entre a vida e a morte recordam-se de fatos muito antigos, passam por experiências que são denominadas viagens. Eu sinto como se estivesse me vendo de longe, de cima. Eu sinto como se estivesse dentro de um túnel. Ou eu sinto uma experiência extremamente prazerosa, de paz. O fenômeno foi tema de um estudo internacional que durou 4 anos. E foi publicado no ano passado pela Universidade de Southampton, no Reino Unido. Ele uniu hospitais dos Estados Unidos, Inglaterra e Áustria. Seguiram aproximadamente 2.000 pacientes que sofreram paradas cardíacas dentro desses hospitais. E conseguiram, no final das contas, avaliar de 100 pacientes que sobreviveram, que tiveram ressuscitação bem-sucedida após a parada cardíaca. Ao todo, 9% dos entrevistados tiveram experiências de quase morte. Eles disseram, por exemplo, que viram luzes, saíram do próprio corpo ou reviveram momentos do passado. Um dado surpreendeu os médicos. 2% dos pacientes viram imagens ou ouviram sons que realmente aconteceram durante o atendimento, enquanto o coração estava sem bater. A gente pode fazer um debate de 1, 2, 3 dias ininterrupto sobre esse assunto e a gente não consegue chegar numa conclusão plausível para explicar essa situação. Verdade ou alucinação? Realidade ou fantasia? A partir de agora, vamos mostrar histórias extraordinárias. E você poderá tirar suas próprias conclusões. Os médicos já tinham feito praticamente tudo para salvá-lo, mas o coração do mineiro Erivelton não respondia. Quase sem batimento cardíaco, era só uma questão de tempo até a morte chegar. É no meio das folhas, sementes e raízes que o mineiro Erivelton se sente realizado. Essa planta é a planta do renascimento. O mulateiro, a cada 6 meses, ele solta toda a casca e ela rejuvenesce. É fantástico. Ele era jornalista em Belo Horizonte. Agora trabalha em casa como raizeiro, um especialista em plantas medicinais.
ganhar o dinheiro, pagar a pensão dos filhos, curando as pessoas, eu estou no paraíso, né? A sensação de estar no paraíso o levou até a escrever um livro. As emoções por mim vividas e relembradas naquele momento vinham do pulsar do meu coração. Quando saí do corpo, eu sentia meus batimentos cardíacos, apesar de não estar com ele. Erivelton teve a chamada EQM, experiência de quase morte. Erivelton, sobrevivente de um infarto. O dia que transformou a vida dele aconteceu há pouco mais de 10 anos. No dia 6 de dezembro de 2004, eu dormi próximo das 11 horas da noite. Era um domingo. Na segunda-feira, às 4 horas da manhã, eu acordei como naqueles filmes de suspense, que a pessoa está tendo um pesadelo. Eu levantei, sentei imediatamente na cama e já saí cambaleando. Os sintomas o deixaram transtornado. A parede está aqui, eu via ela aqui. Então, como eu estava cambaleando, eu botava a mão aqui e eu perdia, porque eu perdi o pêndulo, eu não sabia. Eu achava que era alguma coisa grave, mas não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Erivelton conta que ficou em casa até não aguentar mais. Eu acho que eu estou no livro recorde, porque eu infartei 7 horas seguidas. Eu estar vivo é um milagre. Quem foi que o levou para o hospital? Eu me perdi todo dentro da situação, não liguei para emergência nem nada. Eu liguei para um irmão. Então ele chegou umas 10h30, dali me levou para o hospital de Lombérios, aonde eu fui atendido imediatamente a parar aquele infarto que eu estava vivendo naquele momento. Quando entrou na recepção, Erivelton ainda não sabia que estava sofrendo um ataque cardíaco. Minha vista estava turvando, eu não esperei lá a ficha. Eu vim, a postinhora, ela ali, eu fui entrando. A enfermeira falou assim, não, mas o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu estou passando mal, pô. Eu comi uma costelinha de porco. Ah, não, o senhor está infartando. Não, foi uma costelinha de porco. Os médicos não demoraram a perceber a gravidade do caso. Erivelton logo foi socorrido pela equipe de emergência. O Erivelton esteve por algumas horas numa sala parecida como esta, numa maca, com vários equipamentos ligados ao corpo e com uma junta médica. E foi quando tudo aconteceu nessa experiência que você nos conta. A memória ainda está viva. Na outra sala, de frente para mim, tinha sempre um relógio. Eu fiquei de frente com o relógio. Então eu marquei o tempo de tudo que aconteceu. Mais ou menos 20h45 eu acordei, conversei com algumas pessoas e às 21 horas eu apaguei. Aí eu saí do corpo. Erivelton conta que a partir desse momento passou a ver o próprio corpo como se já estivesse morto. Aí eu começo a elevar e a ver todo mundo, como se estivesse lá no teto, vendo todo mundo se movimentar. Até que nesse canto veio a luz. Aí eu observei que a luz vinha crescendo, a dimensão da luz vinha aumentando. Aí a pergunta natural foi, eu morri? Depois da luz, viu-se diante de uma outra cena enigmática. Uma tela de cinema apareceu e a minha vida começou a passar. Os momentos que eu sofria, eu chorava. Os momentos que eu alegria, eu sorria. Tudo aquilo voltava dentro de mim, passava por dentro de mim. Antes de recobrar a consciência, Erivelton diz que viveu mais uma situação intrigante. Aí vieram 3 pessoas. A luz ampliou. Aí eu vi que o da esquerda era eu, o da direita era eu e o da frente era eu. Erivelton finalmente despertou e ouviu do médico um relato impressionante. Isso, você foi dado como morto. Em 1000 casos igual ao seu, um sobrevive. O batimento cardíaco seu já praticamente não registrava mais o equipamento. 22 por minuto, ele era linear. O ser humano vai de 80 a 120. O meu foi 22 por minuto durante 4 horas. O tratamento foi um sucesso. Erivelton voltou para casa e hoje tem uma vida praticamente normal. Do infarto, gerou uma arritmia cardíaca e um pouco elevação de pressão, que é uma coisa natural depois do que aconteceu, porque foi muito forte. Ele divide o tempo entre a atividade de raizeiro e outra importante tarefa:
estou cuidando da minha mãe adquiriu a doença de Alzheimer. Olá, tudo bem? Tudo bem, dona Ruth? Tudo jóia? Dona Ruth tem 78 anos. Ela foi diagnosticada com o mal de Alzheimer em 2012. Erivelton cuida com carinho da mãe, de quem esteve distante por muito tempo. Para ele, a jornada no limite entre a vida e a morte fez com que se aproximasse de Dona Ruth. Uma das coisas até que a gente brinca muito, eu mais ela aqui, é isso. Nós tivemos atritos e hoje eu é que estou aqui. Havia uma expectativa de que outro filho cuidaria dela. E hoje sou eu. A experiência de quase morte trouxe uma lição. Em casa, com a mãe, Erivelton diz ter encontrado o que muita gente procura na vida. Hoje eu tenho paz. Hoje eu estou em paz.